concluir estas duas sessões sobre métodos de datação em arqueologia, falemos hoje dos métodos de datação absoluta. Como já na última sessão referi, métodos de datação absoluta são aqueles que nos permitem obter datagens. Datagens é um termo um pouco estranho, um neologismo, que significa para nós simplesmente isto, datações numéricas, cronométricas, datações em números, por isso absolutas, lhe chamamos. Existem três grandes famílias de métodos de datação absoluta que nós usamos em arqueologia. Em primeiro, aqueles que se baseiam em fenómenos ciclos da natureza. Em segundo, os que se baseiam em sincronismos, em relações de sincronia entre o elemento datado e o acontecimento que pretendemos datar. E em terceiro lugar, aqueles que se baseiam na alteração dos corpos. Alguns exemplos de cada um deles. Quanto aos métodos baseados em fenómenos ciclos, que de resto foram os primeiros métodos de datação absolutas utilizados em arqueologia para épocas pré-históricas, aquelas de que não existem o suporte de documentos escritos que indiquem datas numéricas, datas quantificadas, datagens, portanto, vejamos os três, talvez, principais. O método astronómico de Milankovitch, que é o mais antigo deles, o método das varvas glaciares ou lagunares e o método da dendrocronologia, que porventura é o mais rigoroso de todos eles e ainda hoje podemos dizer o mais rigoroso método de datação absoluta, o mais rigoroso, no sentido mais preciso método de datação absoluta usado em arqueologia. Quanto ao método chamado Milankovitch, bom, o nome vem do astrónomo sérvio que realmente nas primeiras décadas do século XX concebeu a possibilidade de adaptar, de adequar, de tirar partido de várias revoluções astronómicas, movimentos astronómicos, órbitas que a Terra executa em volta do Sol, para além das duas mais clássicas que conhecemos, o movimento de translação e o movimento de rotação, que têm respectivamente translação um ano, 24 horas, portanto um dia de duração, e o outro de rotação em volta do Sol um ano, de 365 dias. Para além destes dois movimentos, com estes ciclos, a verdade é que existem outros movimentos que a Terra executa em volta do Sol, alguns conhecidos já pelos gregos antigos, como é o da precessão dos equinócios, que foi Hiparco que descobriu na Grécia Antiga, que se percebeu que existia, e que tem a ver com outros tipos de, digamos, de ondulações, chamemos-lhe assim de uma linguagem plebeia, ou ciclos, que a Terra executa também, por exemplo, em termos de, ou da inclinação da elíptica, por exemplo, da inclinação do eixo, ou seja, a Terra não circula à volta do Sol sempre no mesmo plano horizontal, balanceia para cima e para baixo. De resto, isso dá origem às estações do ano no hemisfério norte, quando a Terra está mais inclinada, o hemisfério norte em direção do Sol e recebe mais energia, é verão, sendo inverno no hemisfério sul, e depois é inversa. Só que este grau de inclinação não é o mesmo sempre. Em ciclos largos, neste caso de 41 mil anos, a Terra aumenta até ao máximo e depois volta a diminuir a sua inclinação do eixo. E a mesma coisa quanto à precessão dos equinócios, que tem um ciclo de 23 mil anos. E ainda num outro movimento muito interessante, que é o da excentricidade da elíptica, em que a Terra tem tem um ciclo de há cerca de 100 mil anos. Ou seja, a Terra não executa à volta do Sol o Sol não é o centro de uma circunferência perfeita, a Terra executa à volta do Sol um movimento mais elipsoidal, que pode ser mais ou menos esticado e com aproximações maiores ou menores ao Sol. Quando a Terra está num movimento elipsoidal em que há uma grande aproximação ao Sol, esta posição chama-se periélio, e quando está num movimento elipsoidal esticado, comprido, que origina que haja movimentos ao longo do ano que são extraordinariamente afastados do Sol, chama-se a isso o afélio. Ora, conjugando estes diferentes movimentos de ciclos muito maiores, o que Milankovitch fez foi organizá-los em tábuas, naquilo que se chamam as tábuas de Milankovitch, tabelas, em que, pela conjugação dos vários elementos, se pode concluir que naquele momento do passado da Terra, esse quantificado em anos, há X milhares, dezenas ou centenas de milhares de anos, haveria todas as condições para que a radiação solar e a energia, no fundo, chegada à Terra fosse tão baixa, tão baixa, tão baixa, que o clima devia ser fatalmente muito frio e glaciário. Ora, sabendo nós que
os humanos eram contemporâneos das glaciações, essa foi uma das grandes aquisições do século XIX. Faltava, no entanto, saber qual a idade dessas glaciações que existiram e que estavam documentadas, entre outros locais, nos Alpes europeus. Milankovitch conjugou os resultados das suas tabelas com os ciclos glaciares conhecidos e concluiu que a primeira glaciação existente e contemporânea do homem foi há 600 mil anos e que a última teria sido há 20, 18 mil anos, no máximo dela. Portanto, tínhamos aqui pela primeira vez, estamos a falar dos anos de 30, da década de 30 do século XX, a primeira, digamos, janela aberta no sentido de um cálculo quantificado da antiguidade do Paleolítico. Poderia datar desde há 600 mil anos, primeira glaciação, até há cerca de 18 mil anos ou 10, 12 mil anos antes de Cristo, o final da última glaciação. Portanto, é muito curioso notar que a primeira iluminação que tivemos, os arqueólogos e os pré-historiadores, no sentido da antiguidade da pré-história, mais antiga, não resultou do nosso trabalho no terreno, da procura da descoberta de mais e mais fósseis de animais ou de mais e mais objetos líticos, mas, vejam bem, da astronomia, dos astros e da aplicação das leis da astronomia ao cálculo da antiguidade das glaciações no globo terrestre. Um outro método do mesmo tipo, mas este bem situado na Terra e aplicado a períodos muito mais recentes, é o método das varvas. A sua aplicação é mais recente, a épocas mais recentes, de poucos milhares de anos e de séculos, e também muito mais limitada, porque se aplica pode-se apenas aplicar a ambientes tipicamente de montanha, de alta montanha, onde existam lagos sujeitos a varvas muito marcadas, a varva de verão e a varva de inverno. O que são varvas? São as camadas de sedimentos que se acumulam no fundo dos lagos, que com o tempo fatalmente acabam por ficar assoreados, e que são diferentes, a natureza desses sedimentos, conforme a estação do ano for muito pouco, por exemplo, no caso da montanha, que é do que falamos, o inverno com neves permanentes a cobrirem vastas regiões, faz com que nos lagos entre muito pouco sedimento, nem sequer a água em estado líquido, e portanto haverá algum sedimento transportado pelos ventos, que entra nos lagos e acaba por se acumular no fundo, mas muito fino e em pouca quantidade, enquanto que quando ocorre o degelo e passamos à primavera-verão, a quantidade de água e a espessura, a granulometria dos sedimentos que entra é muito maior, inclusivamente grandes blocos podem entrar nos fundos dos lagos. Portanto, temos aqui uma sucessão de dois pares de varvas, a varva de verão e a varva de inverno, que em ambiente de estações muito marcadas, como são estas da montanha, são facilmente identificáveis e que no seu conjunto de duas constituem um ano, e um ano preciso de calendário. Sabendo nós que em cada ano a natureza, pela espessura, pela natureza dos sedimentos, pela granulometria dos sedimentos de cada varva é diferente, a varva de inverno no ano, da varva de inverno do ano seguinte, etc. Bom, isso pode dar origem a colunas de amostragem de sedimentos que se podem obter a partir de lagos atuais ainda vivos, sabendo como foi a varva do último ano, do penúltimo ano, dos anos anteriores, das décadas anteriores, até ao início da sedimentação naquele lago, e depois conjugar as colunas obtidas a partir do presente, de que se conhecem as datações das varvas, com outras colunas obtidas em lagos já fósseis, que já estão completamente assoreados, mas que em parte documentam a mesma sucessão de anos de varvas e, portanto, ir mais atrás no tempo. Através desse sistema de encadeado de fundos de lagos, de varvas de lagos já mais antigos, pode-se chegar a alguns milhares de anos antes de Cristo, ao Neolítico, e assim poder datar, pôde-se datar pela primeira vez com precisão o Neolítico das zonas dos Alpes, por exemplo, alpino, das zonas da montanha, das chamadas palafitas, as célebres palafitas, etc. Portanto, um método de datação absoluta, embora de aplicação mais limitada do que o anterior, o método Milankovitch, que era por natureza universal. Na mesma linha do método das varvas, temos um método da dendrocronologia, a análise dos anéis de crescimento das árvores. Como se sabe, cada árvore cresce anualmente um anel. Quando se corta o tronco, se vê aquelas figuras muito bonitas que constituem madeira, são os anéis de crescimento das árvores, e esse anel de crescimento vai variar em função das condições mesológicas que essa árvore e o conjunto da espécie sofreram. Em anos muito favoráveis, esse anel, que também se chama cerne anual de crescimento, há de ser mais espesso, mais orgânico, menos duro. Num ano difícil de sobrevivência para a espécie e para a árvore concreta,
concreta, o anel será mais delgado, mais fino, mais lenhoso, mais fibroso, mais duro, porque a diversidade do clima foi maior. A sucessão deste tipo de anéis também conduz a diagramas, que, como estão aqui explicados neste gráfico de forma, digamos, sumária. A partir da árvore viva e da sua sucessão de cernes, de anéis de crescimento, podemos passar para árvores sucessivamente mais antigas fósseis, onde parte da sequência também está presente. E assim, mais uma vez, remontar a alguns milénios antes de Cristo. No caso da dendrocronologia, talvez a 6, 7, até quiçá 8.000 anos antes de Cristo é possível remontar o método da dendrocronologia. Este método da dendrocronologia, como se imagina, é extremamente rigoroso, porque cada anel documenta um ano de calendário exato em que cresceu e, portanto, a sua datação é absolutamente fiável. De tal modo que se pode utilizar, para além da arqueologia, este método na história da arte, por exemplo, na datação das tábuas que serviram de base para fazer pinturas, e chegou-se já, em alguns casos, a documentar e a comprovar que determinada pintura atribuída a um qualquer pintor não podia ser realmente dele, porque a árvore tinha sido cortada, abatida 2 ou 3 anos antes dele ter nascido ou dele ter começado a trabalhar. Portanto, é um método muito, muito rigoroso, muito exato, e isso tem as suas implicações também na arqueologia, como veremos um pouco mais adiante, no apoio que dá a outros métodos. Aqui é ainda um outro esquema que nos mostra este encadeamento de árvores, desde as árvores atuais até às árvores fósseis mais antigas, constituindo aquilo que se chamam dendrogramas, digamos, as figuras gerais gráficas que documentam os anéis de crescimento anual, a sua textura, a sua espessura, a sua cor, a sua maior ou menor lenhosidade, etc. Outro conjunto de métodos de datação absoluta são aqueles que se baseiam em sincronismos. Eu iria aqui referir dois, basicamente. Os que se baseiam na luminescência de certos minerais, a termoluminescência, já veremos porque se chama assim, dentro do qual existe a termoluminescência TL mais tradicional, clássica, e depois existem desenvolvimentos importantes. De reto, trata-se de um método que se encontra ainda atualmente em grande desenvolvimento e até poderoso desenvolvimento, com aplicações que estavam inicialmente, embora pudessem se suspeitar, longe de ser possíveis e atualmente são, e este OSL é Optical Stimulated Luminescence, portanto luminescência óptica estimulada, que é um desenvolvimento do método da termoluminescência já com aplicações muito mais vastas do que o método inicial. Por exemplo, aplica-se tipicamente a luminescência óptica estimulada a sedimentos, coisa que no método inicial da termoluminescência, sedimentos, areias finas, areias eólicas, etc. Coisa que no método da termoluminescência inicial não era tão evidente assim que se pudesse utilizar. Depois há um outro grupo de métodos baseados no magnetismo terrestre, o paleomagnetismo e o arqueomagnetismo, melhor ainda, o arqueomagnetismo e o paleomagnetismo, de que também direi qualquer coisa de seguida. Quanto aos métodos baseados na luminescência dos corpos, bom, termoluminescência porquê? Porque se trata de medir a carga de impurezas radioativas que se vão acumulando na estrutura atómica de alguns minerais, exemplo quartzo ou feldspato, que sendo muito abundantes, sendo aliás algumas das bases da constituição dos sedimentos, estando enterrados dentro dos sedimentos, deixando de estar em contacto com a luz solar, eles vão ao longo do tempo do enterramento acumulando mais e mais, a taxas que se conhecem de acumulação, impurezas, chamemos-lhe assim, radioativas. No momento em que, ou inicial, que estiveram expostos à luz solar, ou, melhor ainda, que tiveram expostos, por exemplo, uma pedra de quartzo que integrou uma lareira pré-histórica. No último momento em que foi aquecido e esteve submetido, neste caso de uma lareira, pode ser a 200 até 300 graus de temperatura, mesmo lareiras simples, a ar aberto, bom, aí o que é que se passa? Nesse momento há como que um apagamento da carga termoluminescente natural anterior, que o quartzo teria ao longo dos milhões de anos que existiu, e passa a zero. É como se tivesse uma borracha que apagasse e deixasse de haver carga de impurezas radioativas e, a partir do momento em que pela última vez recebeu esse calor,
vamos supor que ficou enterrado, deixou de estar submetido à luz solar e a novos calores intensos, vai começar a acumular carga termoluminescente. O que fazem os investigadores é calcular com muita precisão, por isso se vê naquela imagem aquele buraquinho ali, para calcular com precisão qual é a taxa anual de acumulação de carga termoluminescente naquele sedimento, fica como uma referência, e depois vão ver por aquecimento qual a quantidade de impurezas termoluminescentes que se acumularam nas amostras que querem datar. Fazem-no aquecendo-as, o que faz libertar fotões e depois medindo esses fotões. E assim, dividindo a quantidade de impurezas acumuladas pela taxa anual do seu acréscimo, pode-se concluir há quanto tempo pela última vez aquela pedra esteve submetida a um calor intenso, esteve submetida à luz solar, etc. Portanto, é este o princípio base em que se baseia o método, e o que datamos são estes acontecimentos. Depois temos que os relacionar com acontecimentos humanos, a tal lareira que funcionou pela última vez. Aqui está um esquema que me mostra um pouco isto, como se vê ali no meio, enterrado, um círculo branco que diz quartzo ou feldspato, e depois a ideia da radiação, da radiação cósmica, que vai sempre originando desequilíbrios na estrutura atómica da matéria, e acumulando aquilo que eu, por conveniência e porventura com uma linguagem que qualquer físico ou químico não recomendaria, chamei aqui de impurezas atómicas, impurezas que se vão acumulando na estrutura atómica da matéria. Os outros métodos da família do magnetismo são também muito interessantes. Ambos são dois métodos que se baseiam em características do magnetismo terrestre. A Terra, como sabem, é como um grande ímã, e o magnetismo terrestre tem várias características que podem ser suscetíveis de utilização pela arqueologia como método de datação. Um deles é a chamada declinação magnética, ou seja, a diferença que existe entre o polo magnético e o polo geográfico terrestre. Reparem, este esquema mostra-nos um polo norte, e como ao longo de vários anos que estão aqui identificados, 1150, 1350, 1600, 600, 1850, 850, estão aqui vários anos, onde exatamente estava o polo magnético da Terra, que uma bússola nos daria, para onde se alinhariam as bússolas, para falar numa linguagem simples, naquele ano. E como vêem, vai variando um pouco relativamente ao centro geográfico, ao polo geográfico. Isto chama-se declinação magnética. Agora, reparem que esta linha que une os vários anos que aqui está não representa nenhuma figura geométrica precisa, ou seja, não se pode antecipar o futuro, onde é que estará o polo magnético terrestre daqui a 100 anos ou 50 anos, e como também não se pode recuar ao passado para além do que já pudemos atingir através de datação e verificação do polo magnético terrestre de peças que já estavam bem datadas. Imagine-se, por exemplo, que temos qualquer peça de ferreiro, num ateliê de ferreiro, que sabemos que está na posição exata em que pela última vez aquela peça de ferro foi fundida, e, portanto, as agulhas magnéticas que estavam no seu interior foram libertas e orientadas para o magnetismo da altura, para o polo magnético da altura, e que desde aí ninguém lhe tocou, que ela está na posição exata, e vamos ver, sabemos o ano em que foi fabricado, está na posição exata original, vamos verificar qual é a declinação magnética das tais ditas agulhas magnéticas no interior daquela peça, que ficaram aprisionadas como uma bússola que ficasse travada quando arrefeceu o metal e consolidou a sua estrutura molecular. Portanto, o polo magnético da altura ficou congelado e identificado. E assim sucessivamente para objetos. Por exemplo, pode-se aplicar este método até no limite do passado. É um método para aplicar em épocas muito recentes, digamos como limite mais otimista, o período romano. E imaginemos que temos uma parede de um forno de ânforas romano, em que os tijolos constituem a parede feitos de argila, muito rica, muito suscetível do ponto de vista magnético, ainda estão na sua posição original, pois é possível então fazer a análise de ver para onde estão orientadas as tais agulhas ou partículas magnéticas que constituem esse tijolo de argila, e se tivermos a tabela de referência, sabemos que a última vez que esse forno funcionou foi no ano 323, estou aqui a inventar, por simplesmente, depois de Cristo, porque sabemos que nesse ano era para aí que estava era essa a declinação magnética, e as agulhas magnéticas estariam a apontar esse local. Portanto, o arqueomagnetismo é um método de aplicação também limitada, em condições que têm que ser muito especiais e para épocas relativamente recentes. O oposto ocorre com o paleomagnetismo,
que explora outro tipo de propriedades do magnetismo terrestre. É que, por mais estranho que pareça, houve períodos no passado da Terra em que, se as nossas bússolas existissem e as apontássemos, elas não indicavam o norte, mas o sul, o polo sul. Falamos de períodos de magnetismo inverso. Aqui do lado esquerdo temos uma coluna que nos mostra a preto, a negro, os períodos de magnetismo normal, como o que nos encontramos atualmente desde há cerca de 780 mil anos, e depois para trás no tempo, até há 5 milhões e 5 milhões 250 mil anos, sucessivas fases de alteração entre magnetismo inverso e magnetismo normal, como aquele que encontramos hoje, que as bússolas indicam o norte. Os pequenos episódios de inversão do magnetismo ocorrem mesmo depois de há 780 mil anos e até hoje, são conhecidos, mas o método é usado principalmente para essas fases mais antigas, das muitas centenas de milhares e alguns milhões de anos, ou seja, para os temas da origem da humanidade, por exemplo, é muito utilizado. Conseguem-se fazer em sítios, por exemplo, onde se encontraram testemunhos de hominídeos fósseis, como os Australopithecus, ou das primeiras etapas da vida humana, o Homo habilis, os Homo ergaster, os Homo erectus mais antigos. Conseguem-se em sítios arqueológicos onde esses testemunhos se encontram fazer a coluna paleomagnética desse local, verificar ao detalhe como foi o magnetismo, até inclusivamente emparelhar essas colunas com outras de outros sítios, e assim, por conjugação sucessiva, nós podemos vir a datar uma camada onde se encontrou um qualquer fóssil como sendo do episódio magnético normal ou inverso A, B ou C. Os nomes existem, não vale a pena agora, Olduvai, etc. Não vale a pena agora estar a referir esses nomes. Portanto, o paleomagnetismo é também um método de datação absoluta utilizado em arqueologia, mas ao contrário do arcomagnetismo, para períodos muito antigos do tempo. Finalmente, temos os métodos baseados na alteração dos corpos, dos quais os radiométricos são os mais usados, e entre eles o radiocarbono é o mais usado. Mas antes disso, não gostaria de não deixar de referir pelo menos outro, os aminoácidos. O que é os métodos aminoácidos? Bom, acontece que os ácidos aminados, ou aminoácidos, são como que os tijolos da vida, são segregados pelos seres vivos, e enquanto se vive, a luz incidente sobre um ácido aminado é refratada, desviada, portanto, à esquerda. A partir do momento em que o ser vivo morre, essa refração da luz vai variando até ser totalmente refratada à direita e não à esquerda. Este período que decorre entre a refração à esquerda para a refração à direita chama-se período de racemização do ácido aminado. E, portanto, e sabe-se qual é a duração que tem. Portanto, aqui o que se trata é de calcular o processo de racemização de ácidos aminados em restos fósseis que ainda tínhamos, desde cabelos a dentes a ossos em geral, qualquer resto orgânico, quero dizer, até ao momento antes da fossilização total, porque quando está fossilizado, ou seja, quando é, para falar uma linguagem simples, quando é petrificado, já não há racemização possível, a racemização acabou toda e, portanto, não há leitura de racemização possível. Daí que este método se utilize para épocas também relativamente recentes, enquanto decorrem os períodos de racemização. E com condicionantes, porque é preciso saber qual o período de racemização, que não é universal, depende também de condições ambientais onde o osso, se for um osso, esteve enterrado e, portanto, em quanto tempo demorou esse processo de racemização. Tudo isso também tem que ser estudado para utilizar como correções, como calibrações para cálculo da antiguidade do osso. Mete-se aqui, portanto, a data em que morreu o animal ou a pessoa, porque podem-se aplicar a ossos humanos, está claro, a data em que morreu determinado o indivíduo vivo, o organismo vivo, de que estamos a utilizar como amostra para datação. Termino com os métodos radiométricos. De todos, o mais famoso é o radiocarbono, mas existem outros, o método das séries de urânio, de fissão atómica, o do potássio argon, do urânio tório, etc. Todos eles se baseiam no mesmo princípio, que é no mesmo, digamos, propriedade física da matéria, que é a chamada radioatividade. E falando em radioatividade, temos que falar em quem a descobriu e nas suas origens e naquilo que é a radioatividade na sua essência. Radioatividade é a atividade do rádio. E quem assim, ou atómica, porque está abaixo do nível da célula, não é celular, mas é atómico. Quem descobriu, identificou, caracterizou para a ciência esta propriedade da matéria foi uma senhora polaca, de nome de solteira Maria Skolodowska e de nome de casada Marie Curie.
Marie Curie era uma jovem à procura de um tema interessante de doutoramento em Paris, quando um fotógrafo, parisiense também, Henri Becquerel, descobriu por acaso que havia uma propriedade da matéria que ninguém conhecia até então. Sucedeu que ele, no seu estúdio de fotógrafo, tinha um conjunto de chapas com uma pedra por cima, fechadas num armário para não apanharem nenhuma luz, uma pedra por cima para as manterem estáveis, e que sempre que tirava uma chapa daquele monte que tinha aquela pedra por cima, essa chapa num determinado ponto aparecia como que já exposta ao sol, velada, portanto um branco intenso, como se tivesse sido um sol forte que a tivesse emulsionado naquele ponto concreto. Chegou rapidamente à conclusão de que era uma pedra, que era aquela pedra que estava a provocar aquele efeito, porque uma vez que ele tirasse a pedra, as chapas estavam todas bem. Contou isto em conversa de café e, como digo, Marie Curie interessou-se muitíssimo pelo assunto e acabou por o desenvolver e verificar que, de facto, existia na natureza, não só naquela pedra que o Becquerel tinha e que depois ela percebeu que era urânio, mas em outros, como o rádio, que ela tinha à disposição no laboratório para usar, e em outros elementos químicos, existia aquela propriedade e chamou-lhe radioatividade. Na realidade, são muitos os elementos químicos que têm radioatividade, em maior ou menor quantidade, alguns muito ricos em radioatividade, outros menos. No fundo, o que é? Trata-se de, na sua composição atómica, possuir átomos instáveis, átomos que não têm o mesmo número de prótons e de neutrões e que, portanto, estando desequilibrados, vão ter tendência a ganhar o equilíbrio, perdendo para o ambiente envolvente peso atómico, ou seja, emitido fotões que vão até colidir com outros átomos à volta. Depois, mais tarde, toda esta tecnologia é aproveitada, sabemos bem, para fins militares, enriquecendo o urânio, de modo a que se provoque muito mais deste tipo de desequilíbrios atómicos e, portanto, se produza uma capacidade explosiva. Marie Curie determinou que, bem, desde o início, que esta energia, que ela chamou atómica, como acabei de dizer, tinha várias propriedades, entre as quais a ter poder destrutivo sobre os tecidos biológicos, emitir espontaneamente calor, enfim, várias outras, mas não explorou a possibilidade de utilizar este tipo de características para efeitos de datação do passado. Isso é um pouco mais tardio, já é da passagem do século XIX para o século XX, e na realidade são muitos os elementos químicos que possuem capacidade de ser utilizados para a datação. Alguns, porque o período de perda da radioatividade é muito longo, são sobretudo utilizados para calcular a origem da Terra, do Universo, etc. Por exemplo, o urânio de peso atómico de 238 transforma-se em chumbo 206, mas com um período de semivida de 4.110 milhões de anos. É um período imenso. Já o urânio 235 transforma-se em chumbo 207 num período de semivida de 713 milhões de anos. Este, por exemplo, aplica-se bastante aos temas da origem da humanidade. Mas, deste conjunto que está aqui, o que tem período de semivida mais curto é o carbono 14, de peso atómico 14, que se transforma em carbono estável, ou de peso atómico 12, em período de semivida de 730 anos apenas, o que o converte no elemento químico indicado por ser carbono. Nós somos todos, os seres vivos na Terra, somos criaturas de carbono, por ser tão comum na Terra e por ter um período de semivida pequeno relativamente aos outros. Há outros elementos químicos que têm períodos de semivida muito mais curtos do que estes e que não são úteis para a arqueologia sequer, pois por estas razões transforma-se num potencial excelente base para conceber um método de datação. Talvez seja a altura de explicar o que é isto de períodos de semivida. Bom, o período de semivida é o período que leva metade dos átomos radioativos existentes inicialmente a desaparecerem, ou dito de outra maneira, é o período que leva uma determinada massa, quantidade, chamemos-lhe assim para simplificar, de átomos radioativos a serem reduzidos a metade. Depois, outro período de semivida é o período que leva, que é igual ao anterior, essa metade a ser outra metade, ou seja, um quarto do inicial, e depois um oitavo do inicial, e por aí afora, até os átomos radioativos, que vão sempre desaparecendo, serem tão residuais, que já não dá para medir, e aí é o limite de utilização do método. Quem primeiro concebeu tudo isto, pensou que tudo isto podia ser aplicado como método de datação do passado, foi Willard Libby, um americano que durante a década de 40 foi experimentando até, podemos dizer que em 1949 inventou o método, que lhe valeu o Prémio Nobel da Química em 1960.
O princípio básico do método é este. O carbono é muito abundante na Terra, no planeta Terra. A grande maioria, 93%, mais ou menos, situa-se nos oceanos. É o grande reservatório de carbono da Terra, do planeta Terra. Mas 1,6% existe na atmosfera e por aí fora. Ora, a quantidade de átomos instáveis ou radioativos de carbono que existem no carbono total do mundo, que essa quantidade é uma quantidade minimal, é a mesma percentagem, a mesma quantidade de carbono que existe em todos estes ambientes, porque eles circulam todos entre si. E designadamente também nos seres vivos. Enquanto um ser vivo é vivo, pois ele, pela respiração, pela transpiração, pela alimentação, vai expirando e ao mesmo tempo consumindo, através da vegetação, através da alimentação, vegetais que têm carbono e, portanto, é um sistema aberto. Um ser vivo é, por natureza, um sistema aberto com a natureza, com o seu meio envolvente e, portanto, possui na sua composição igual carbono 14, igual quantidade de átomos instáveis de carbono, ou radioativos de carbono, que existem nas águas profundas, que existem na atmosfera, que existem na litosfera, enfim, em todo o resto da Terra. Isto enquanto o ser vivo é vivo. Mas no momento em que o ser vivo falece, morre, em que passa a ser um sistema fechado, o que é que acontece? O carbono 14 que tem na sua composição vai diminuindo sem novo carbono 14 ser reposto através da alimentação. E, portanto, ou da respiração, no caso das plantas que também respiram carbono, que também incorporam carbono na sua composição. E, portanto, o sistema vivo passando a ser um sistema morto, passa a ser um sistema fechado, e o carbono tende sempre a decair de acordo com a regra geométrica do decaimento radioativo e medindo em períodos de semivida, que eu acabei de dizer há pouco. Aqui mais uns esquemas que mostram a mesma coisa, o decaimento do carbono radioativo, até chegar a quantidades tão vestigiais que já não é possível medir mais. E este é o limite do método, como também disse há pouco. Neste gráfico de cima vê-se que o carbono vai reduzindo até ali uma grandeza que está situada ali em 28.650 anos, que era na altura o limite de aplicação do carbono 14. Evidentemente que com a sofisticação das técnicas laboratoriais, com novos métodos, procedimentos de leitura, neste momento é já possível praticamente contar os átomos um por um. O método pôde recuar bastante mais no seu uso e hoje, em condições favoráveis, é possível utilizar o método de carbono 14 até bem 40.000, 50.000, 60.000 anos em condições muito favoráveis. Provavelmente não com o mesmo rigor que tem em antiguidades não tão grandes, não é? Tipicamente o carbono 14 é para usar até há 40, 50.000 anos e não para trás disso. Para trás disso temos também métodos radiométricos, mas os outros, baseados nos outros isótopos radioativos de que falei antes, na série do urânio, por exemplo. Acontece que um dos postulados básicos do carbono 14, que é a ideia de que o postulado, que era um dos postulados do Libby, de que a quantidade, a percentagem de carbono, os átomos de carbono 14 existentes na atmosfera foram sempre os mesmos ao longo do tempo e que, portanto, a incorporação nas plantas e nos animais dos mesmos foi sempre a mesma, com a mesma percentagem. Bom, verificou-se mais tarde que isso não é absolutamente verdade, porque basta que flutue muito o depósito do oceano, que o contentor oceânico, quando está mais de 90% de carbono 14, se torne mais pequeno, para que inversamente haja uma maior concentração de carbono 14 na atmosfera. E tudo isto ainda antes da intervenção humana, da bomba atómica, da energia nuclear, tudo isso que vai alterar bastante também a quantidade de carbono 14 na atmosfera. Estamos a falar de períodos ainda anteriores a isso. Este processo introduz a necessidade de correções que se chamam calibrações do carbono 14. Hoje em dia é possível mandar fazer amostras de carbono 14 em muitos laboratórios em todo o mundo, segundo pressários mais favoráveis ou menos favoráveis, conforme a pressa que se tenha, a quantidade de amostra que se tenha e até a confiança do próprio laboratório, embora haja regulação internacional da Agência de Energia Atómica Internacional para validar os laboratórios de carbono 14, dar-lhes um nome, etc. Portanto, existe um sistema todo organizado que nos permite garantir confiança nas datações de carbono 14 que obtemos em qualquer parte do mundo, e há serviços expressos de carbono 14, como nos correios expressos, etc. Portanto, não é difícil, seja como for, é sempre um custo. É um custo e se tivermos pouca amostra, se tivermos muita pressa, até pode ser um custo bastante elevado ainda.
Reparem, quando o carbono 14 inicialmente foi concebido por o Libby, está aqui algumas referências, algumas ideias de referência de quantidades de carbono que era preciso para obter datações. Por exemplo, de carvão vegetal, no início eram precisas cerca de 20 gramas ou mais. E estamos a falar, portanto, uma quantidade que é significativa. Hoje são 10 a 50 miligramas através da técnica de aceleração do carbono e, portanto, a possibilidade de medir menos. Em alguns casos, como ossos, era preciso quase que um osso inteiro, o osso completo era destruído pela ação para a datação. Hoje são poucas gramas, 2 a 10 gramas. Enfim, por aí afora, portanto, houve uma evolução muito importante no método, também na capacidade de datação, até cabelos apenas se podem hoje. E esta evolução do método carbono 14, permitindo hoje datar amostras que outrora era impossível pensar que o carbono podia datar, é uma das revoluções do carbono 14. Eu sintetizaria e concluiria hoje através daquilo que Colin Renfrew chama as 3 revoluções do carbono 14. A primeira, que já referi antes, é a da própria descoberta do método nos anos 50, 60, que obrigou a rever concepções inteiras sobre a pré-história, não foi apenas precisar a cronologia, como já indiquei antes, abandonar em grande parte paradigmas difusionistas que foram verificados falsos. Depois, a segunda revolução, que é dos anos 80, 1980, é a da calibração das datações, verificar que afinal os anos de carbono 14 dados por períodos de semivida da cor ecológica do Libby não correspondiam com rigor a anos de calendário. O que se fez foi datar amostras de carbono 14, de madeiras, de árvores, de que se conhecia exatamente o ano, através do método de dendrocronologia, e, portanto, a dendrocronologia permitiu confirmar e verificar que as datas de carbono 14 nem sempre correspondiam ao ano real de calendário. Tinham desvios para mais e para menos. Isso conduziu a curvas de calibração do carbono 14 e pudemos, então, novamente ter uma segunda revolução, com maior precisão da datação do carbono 14. A terceira é a que está a correr ainda nos nossos tempos e que é a possibilidade de datar amostras muitíssimo pequenas. Até o Santo Sudário de Turim foi tirado um fio para o datar e, portanto, e por acaso demonstra que é uma relíquia medieval e não uma peça autêntica, como se pretende. E, portanto, esta é uma outra revolução importante do carbono 14 que ainda decorre debaixo dos nossos olhos, diria assim. Aqui temos os anéis de crescimento das árvores e a calibração do carbono 14. Como veem, há aqui um desvio que vai crescendo, mas não é consistente e sistemático, vai sempre crescendo para trás no tempo, entre a data de carbono 14, ou convencional, chamamos-lhe nós, e a data de dendrocronologia, ou real, chamamos-lhe nós. E termino com esta referência. Qualquer datação de carbono 14 não deve ser, para ser tecnicamente bem apresentada, não é simplesmente dizer o carbono 14 datou de 2415 anos. Não, isso não chega. Isso não diz nada quase como datação de carbono 14. Aqui temos a apresentação de como deve ser apresentada tecnicamente em arqueologia uma datação de carbono 14. Ela deve incluir, em primeiro lugar, a sigla internacional do laboratório, para sabermos onde foi feita. Deve depois incluir o número da amostra nesse laboratório, para, se tivermos dúvidas, podermos dirigir ao laboratório e pedir mais explicações. Deve depois incluir a data convencional ou de radiocarbono, aquilo que em termos convencionais de radiocarbono é a datação desta amostra, de 2415 anos. Depois deve incluir a margem de erro, porque existe sempre margem de erro, ou dada a um ou dois desvios padrões. Depois deve incluir a indicação de que, se estamos a falar de data convencional de carbono, de radiocarbono, é BP, ou seja, before present, antes do presente. E entende-se por presente convencional de radiocarbono o ano 1950, porque é o ano em relação para trás do qual não há experiências, não há possibilidade de haver outras datações anteriores para quando foi inventado o método. Depois devemos, se for caso disso, e deve ser caso disso para datações tão recentes como esta, apresentar a calibração, a correção dos anos convencionais de radiocarbono em anos reais de calendário, porque finalmente é com anos reais de calendário que todos nos entendemos. E neste caso, feita a calibração e com a introdução da margem de erro, quer dizer que esta amostra é datada em anos reais de calendário entre o ano de 691 e o ano de 401, calibrada, BC, antes de Cristo. Ou DC se for a seguir a Cristo. Ou utilizamos a portuguesa, se quisermos, AC, DC, se quisesse.
E, portanto, com isto termina esta abordagem dos métodos de datação, através daquele que constitui, de facto, o senhor rei de todos os métodos de datação utilizados em arqueologia, o método do carbono 14.